Vamos abrir aí. Marcos, queridos, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo 3. Você vai estranhar um pouquinho, porque recentemente o pastor utilizou um texto similar a esse para pregar. Mas eu não vou pregar o que ele pregou, não. Assim diz a palavra de Deus. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e revele do seu Espírito para nós nesta noite. Queridos, esse texto foi a minha devocional de quarta-feira. Quem tem o cenáculo e acompanha a devocional do cenáculo, essa foi a leitura. E eu tenho por hábito, antes de ler o que o cenáculo propõe, me debulhar ali, me mergulhar um pouco ali no texto bíblico. E logo quando eu comecei a ler esse texto, o primeiro versículo me chamou a atenção e eu não conseguia sair dele. Porque, queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa: nada na Bíblia é por acaso. Toda a palavra de Deus, e nós cremos, queridos, pela fé, que ela é inspirada por Deus. Então, cada palavra colocada aqui tem um significado, tem um sentido, tem algo profético, tem algo espiritual a ser compartilhado para nós. E me chamou a atenção algumas expressões desse primeiro versículo, e que às vezes a gente deixa passar batido. E é claro, queridos, que eu li o versículo anterior e li o da frente, e vocês vão ver que eu fui lendo e lendo outras coisas também, vou compartilhar com os irmãos. Mas o texto diz que faltavam 2 dias para a Páscoa. E nós sabemos, se você for ler aí 14, 1 e 2, vai dizer isso: olha, dali 2 dias era a Páscoa. E a Páscoa, queridos, é a festa mais importante para os judeus, porque ela sinaliza a libertação do povo do Egito para a liberdade. A Páscoa judaica é uma celebração de libertação. E a Páscoa, tradicionalmente, desde o Império Davídico, ela era celebrada em Jerusalém. Porque Jerusalém virou o polo, literalmente, da presença de Deus, aonde o templo foi construído, aonde a arca foi colocada. Então, Jerusalém sinalizava para o mundo e sinalizava para os judeus a manifestação da vontade, da presença de Deus no meio daquele povo. E Jesus, queridos, como bom judeu que ele era, estava também indo para Jerusalém. Mas, nesta altura da sua caminhada, a palavra diz em vários outros textos, tanto em João, Lucas, em Mateus também, que já havia um sentimento de morte rondando Jesus. Os fariseus, os escribas, já revoltados com as curas, com os milagres, com as falas duras de Jesus para com eles, já estavam procurando como matá-lo. Judas, nessa altura, já havia sido sondado. Jesus, então, querido, sabia que se ele chegasse em Jerusalém, provavelmente ele seria preso. Ou provavelmente ele seria assediado de alguma forma que fossem tentar matar. Mas diz, queridos, que ele não foi direto para Jerusalém, ele estava em Betânia. E aqui tem uma coisa muito interessante, eu fiquei me perguntando, mas por que Jesus parou em Betânia? Por que justo Betânia? Não podia ser qualquer outra cidade, Cafarnaum, Belém, da Judéia. Ele parou em Betânia, queridos. E tem algo maravilhoso em Betânia. Eu não sei se você sabe o significado da palavra Betânia em hebraico. Mas Betânia em hebraico quer dizer casa de Lázaro. Jesus foi para Betânia, queridos. E o texto diz que ele estava reclinado sobre a mesa. E quando eu fiquei pensando nessa imagem de Jesus ali, literalmente, sentado, reclinado, cansado, fatigado, entristecido. E eu fiquei me perguntando, mas por que Betânia? Marcos diz que ele estava na casa de Simão. Quem é esse Simão? Quem é esse leproso? E, queridos, se você for ver na sua Bíblia,
logo no capítulo do versículo 3, nós temos associações dos textos bíblicos que correspondem nos evangelhos sinóticos a essa passagem também. E eu fiquei curiosa, porque eu falei assim, não é à toa que Jesus estava em Betânia. Tinha alguém lá, tinha algo lá que ele estava atrás, que ele precisava. E aí eu quero que você abra comigo, queridos, em João, no capítulo 12. Amém? João capítulo 12. Nós vamos ler dos versos de 1 a 8. Olha o que esse evangelho sinótico, olha a leitura de João, o discípulo amado. Marcos, queridos, ele era um pescador e ele era mais, os textos de Marcos são mais objetivos. Segundo os estudiosos, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E os demais evangelistas, como Mateus, como Lucas, se inspiraram também no evangelho de Marcos para compilar os seus textos. Mas João era o discípulo amado. Era aquele discípulo, queridos, que estava ali sentado ao lado de Jesus, reclinava a sua cabeça em Jesus. Era aquele discípulo, queridos, que acompanhou Jesus também no momento da transfiguração. Ele era tido como discípulo do amor. E João é detalhista em algumas coisas. E olha o que ele escreve a respeito desta passagem de Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, faltavam 2 para a Páscoa. Já faziam 4 que Jesus estava em Betânia. Que coisa engraçada. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Provavelmente esse Simão leproso, queridos, que havia sido curado também por Jesus, chamou os amigos mais próximos de Jesus e ofereceu então ali um momento de ceia. Que coisa tremenda, queridos. Quem tem amigos tem tudo. Quem tem amigos nunca está só. E quem tem amigos da parte de Deus, não só não está só, mas tem também o consolo do Espírito Santo. Isso é coisa tremenda da parte de Deus. E aí diz que deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, como sempre, Marta é o dom dela de servir, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Querido, Jesus estava ali reclinado. E eu imagino Lázaro, que era o seu amigo do peito, ali do lado, olhando Jesus entristecido, porque Jesus sabia que algo lhe ia acontecer. E no momento de dor, no momento de dificuldade, ele não queria estar só. Ele estava com medo, ele estava entristecido. E no momento de medo e de entristecimento, ele foi buscar, de fato, quem poderia lhe amar na condição em que ele estava. Sem julgamento, sem perguntas, sem questionamentos. Alguém que o amasse incondicionalmente, que o tocasse, que fosse de carne e osso, que pudesse demonstrar esse amor que ele sabia que o Pai tinha, mas que ele, como sendo humano, naquele momento, precisava sentir. E o texto diz que Lázaro estava ali. Maria, queridos, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. E Marcos negligencia o nome de Maria. Já João fala quem era esta mulher. Diz que um nardo muito precioso ungiu os pés de Jesus. E o enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas, gente, Judas. Vocês percebem que João é detalhista. Enquanto Marcos não fala quem é. Marcos, se você for ler mais para frente, diz que os discípulos murmuraram. Por que está quebrando, gastando esse perfume? João já é específico. Ele diz, Judas, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Conhecendo bem quem era Judas e sabendo a história dele, eu sou obrigada a acreditar mais na versão de João e dizer que Judas realmente estava preocupado com o dinheiro. Enquanto Maria estava preocupada com a dor de Jesus. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.
Jesus, entrando, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Queridos, Jesus não estava em Betânia por acaso. Ele estava rumo à promessa, ao cumprimento de uma profecia, de algo que Deus Pai já tinha determinado que ele deveria fazer. Ele deveria morrer, não tinha, queridos, outra alternativa. E eu imagino que Jesus, na sua caminhada, em alguns momentos, deve ter perguntado para Deus: Pai, por que passa de mim esse cálice? Não foi uma, não foi duas. O texto bíblico narra uma que foi sofrida ali no Getsêmani, quando inclusive o texto de Lucas, que era médico, diz que ele transpirava e o seu suor virava em gotas de sangue. Tamanha a sua angústia e a sua dor. Mas Jesus parou em Betânia, porque em Betânia tinha amigos. Tinham pessoas que sabiam quem ele era de verdade, que o reconheciam como sendo o verdadeiro Filho de Deus. E queridos, talvez nem Lázaro, nem Marta, mas aquela mulher, Maria, tomou tudo o que ela tinha. Talvez, queridos, fosse a herança da sua velhice. Pegou e derramou sobre Jesus. Porque a coisa mais preciosa que Maria tinha não era aquele alabastro com perfume, mas era Jesus, a sua presença naquele lugar. E sabe, queridos, como nós sabemos isso? Vira a página aí para João no capítulo 11, que é o único texto bíblico, sinótico, que narra a ressurreição de Lázaro. Nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas narram a ressurreição de Lázaro. Apenas João. E queridos, eu quero destacar algumas partes desse texto para que nós possamos entender como Jesus também, naquele momento, precisou ser amado. E se ele precisou ser amado, ele sabe da nossa profunda necessidade de sermos amados também, no nosso momento de dor e de sofrimento. Olha o versículo 11:1. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Desculpa, Ziz, eu não falei para você. João 11:1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Você vai falar assim: pastor, isso não é verdade, não sou eu que estou falando, é o texto. Era Maria. Vamos pular para o versículo 5, Ziza, por favor. Não vou ler o texto todo, porque ele tem 46 versículos, nós vamos ficar aqui lendo 46 versículos, não vai dar muito certo. Olha o que o versículo 5 diz. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Queridos, quando eu li esse versículo, eu estava na minha casa, na minha devocional da manhã, e eu fui tocada profundamente pelo amor de Deus, porque eu falei assim: gente, Jesus sendo homem, parou em Betânia para ser consolado por pessoas como eu e você. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: eu tenho prazer em estar com você. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus tem prazer em estar com você todos os dias da sua vida. Ele está, Ele é. Nós é que não nos entregamos a Ele. Ele tem desejo de estar conosco, porque Ele nos ama, da mesma forma que Ele amava Marta, da mesma forma que Ele amava Maria, e da mesma forma que Ele amava profundamente Lázaro. Era um homem divino, cheio de Deus, mas um homem de carne e osso, sofrendo, e que precisava naquele momento ser consolado, com o consolo humano também. Muda para o versículo 11 para mim, Ziza. Eles estavam conversando, Marta, Maria, e o versículo 11 diz assim: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O que aconteceu, queridos, foi que Marta e Maria mandaram um mensageiro para falar com Jesus: olha, Lázaro morreu. Só que Jesus, ao ouvir isso, ele dá a seguinte resposta: olha, fique em paz, que eu vou para despertá-lo.
Eu acho que o mensageiro ficou tranquilo, só que ele não contava que Jesus fosse demorar uns dias. Jesus não foi de imediato, não. O texto diz aqui que Jesus chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Queridos, e aqui nós temos uma confissão de fé da pessoa de Marta, em primeiro lugar. A gente destaca Maria, mas a gente esquece de Marta. Marta, mesmo sendo serva, mesmo Jesus em um momento tendo colocado Maria como exemplo de alguém que buscou a melhor parte, Marta também reconheceu o poder de Deus. Leia comigo o versículo 20. Muda aí para mim, Ziz, o versículo 20. Quando Jesus chega em Betânia, queridos, olha o que Marta que era mais apressada, né? Ansiosa, Maria fica em casa, Marta vai correndo, Marta larga todo mundo para trás, larga a tristeza e ela corre até Jesus. E quando ela corre até Jesus, e eu acho que eu sou muito Marta, eu não sei você, mas eu quando estou com um problema eu quero correr para resolver. Então quando eu vi esse texto aqui eu falei, gente, eu sou Marta, eu estou querendo ir, eu quero ver Jesus, eu quero tocar, eu quero logo a resolução. E aí, queridos, olha que coisa tremenda. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Marta encontrou Jesus. E aí ele disse, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Queridos, isso não é uma confissão de cobrança, isso é uma confissão de reconhecimento de quem Jesus era, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Marta não entendia que o propósito na manifestação de Deus era ainda maior. Era mostrar, queridos, que Ele não tem poder só para curar, mas Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para dar vida àquilo que já não tem mais vida. Ele tem poder para restaurar aquela alma que está morta. Que coisa tremenda! Aquela mulher reconheceu que havia poder em Jesus. O versículo 32, queridos. Maria diz o mesmo. Olha que coisa linda. Versículo 32 diz: Jesus então anda, ele vai com Marta. E Jesus já estava triste ali naquele momento. Mas quando Maria fala, queridos, algo dentro de Jesus mexeu. Olha que coisa tremenda. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Ela não se contentou simplesmente em falar com aquele homem. Ela se lançou, ela se prostrou, ela adorou. Porque ela estava diante de Deus. Não era um simples homem. E ela disse, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mais uma mulher, amiga íntima de Jesus, reconhece quem Ele era, não lhe cobra, declara quem Ele é, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E queridos, nesse momento, Jesus, versículo 33, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E hoje quando eu entrei naquela casa, e eu vi a Paula ajoelhada no chão, eu falei, Senhor, eu não posso chorar, mas queridos, o Senhor chora conosco. Ele tem tristeza pela nossa dor, Ele não se alegra pelo sofrimento dos seus filhos, Ele se comove, porque Ele é um Deus que foi homem como eu e você, e sentiu a dor que eu e você sentimos. Ele desceu da sua glória, Ele abriu mão dos seres celestiais, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, e Ele desceu, queridos, para mostrar o amor infinito e incondicional que Ele tem por mim e por você. E o texto diz, queridos, que Ele se comoveu e perguntou, onde os sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Sabe, queridos, Jesus continua chorando até hoje, quando Ele vê o sofrimento dos seus filhos. Porque Ele não se alegra. Porque Ele é um Deus bom.
Nele não há maldade, nele só há bondade. Só que uma atitude de Maria, uma atitude, queridos, também quando ela quebra aquele alabastro e ela derrama, isso comoveu o coração de Jesus, porque houve reconhecimento de quem ele era. Maria, quando ela se prostra, ela adora a Jesus. Maria, quando quebra o alabastro e derrama aquilo que ela tem de mais precioso, ela adora a Jesus. E queridos, onde tem adoração, tem o reconhecimento do senhorio do Senhor. Por isso esta igreja não pode ficar zanzando para fora, para dentro, enquanto tem adoração neste lugar. Porque o Senhor está sendo exaltado. E quando nós o adoramos, o exaltamos, não há nada de mais importante, de mais precioso do que a presença dEle. Mas nós estamos preocupados, andando, agitados. E Jesus vai falar para nós: Marta, Marta, por que te preocupas? Maria aprendeu a melhor parte. Sabe, queridos, eu não sei você, mas eu já acordo ligado no 220. Preocupado com a roupa que tem que colocar na máquina, o almoço que tem que fazer, a lição do Davi que tem que preparar, um telefonema que eu tenho que fazer, uma pessoa que eu tenho que visitar. E às vezes a gente já acorda com aquela angústia na garganta, com aquela agitação interior. E você já sai, queridos, já sai agitado, angustiado. E aquele peso emocional e aquela preocupação que pesa no seu dia. E esse dia que eu estava ali, queridos, na presença do Senhor, Jesus disse para mim: nada é mais importante do que estar aos meus pés. E eu larguei a roupa, e eu larguei o Pia, e eu larguei quem tinha que telefonar, e eu larguei a Alice, e eu larguei o Davi na cama, e eu fui adorar ao Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, Ele faz com que o nosso tempo, queridos, Ele seja remido. Ele faz com que o nosso tempo prospere. Ele faz com que a nossa caminhada, ela seja próspera. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Onde é que nós temos dificuldade, queridos? Não é simplesmente por obrigação. É porque estar com Jesus é a coisa mais importante e preciosa que nós temos nessa vida. E nesse dia, queridos, eu me ajoelhei na minha sala e eu fiquei pensando: Senhor, se o Senhor me tirar a Alice, se o Senhor me tirar o Davi, se o Senhor me tirar o meu esposo, se o Senhor me tirar o meu pai, me tirar a minha mãe, me tirar os meus irmãos, ainda assim eu tenho o Senhor. Nada é mais valioso, queridos, do que Jesus. Maria reconheceu isso e quebrou, e rasgou, e entregou o que ela tinha de mais caro para Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite foi a pergunta que Jesus fez para mim. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero a sua família, eu quero o seu coração e a sua adoração. Será que você pode entregar isso para o Senhor, querido? Será que você pode entregar? Porque a palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Maria entregou o coração dela para Jesus. Por isso Jesus chorou, porque em Betânia ele tinha verdadeiros adoradores que o adoravam em espírito e em verdade, que poderiam o consolar com um amor verdadeiro, que sabiam quem ele era, que sabiam o preço que ele teria que pagar. Queridos, em nenhum momento Lázaro, Marta ou Maria recriminam Jesus como Pedro, para ele não ir para a cruz. Aqueles amigos entendiam a missão de Jesus. Pedro, diferentemente, ele quer dizer para Jesus que ele não deveria morrer. E quando Pedro faz isso, queridos, Jesus diz: arreda Satanás. Porque você está falando da parte do diabo que quer me desviar da minha missão. Por isso, Jesus parou em Betânia. E eu quero dizer para você que você tem que ter Betânia na sua vida. Onde estão aquelas pessoas que vão te acolher sem julgamento, que vão saber qual é o seu chamado e a sua vocação, e vão te amar até na hora da dor.
E eu quero dizer, queridos, em nome de Jesus, que a igreja deveria ser a Betânia dos pobres e oprimidos. Que a igreja deveria ser aquele lugar de acolhimento do sofredor e não de acusação. Betânia é casa de Lázaro. Betânia é casa de ressurreição. Betânia é lugar de trazer à existência aquilo que não existe. Betânia é lugar de consolo. Betânia é lugar de encorajamento. Betânia é lugar de cumprimento do chamado e da missão. Betânia é lugar de envio. Betânia é lugar profético. Por isso Jesus parou naquele lugar. E eu quero convidar você a estar nesse lugar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E por isso nós vamos adorar. Porque onde tem adoração, queridos, tem a presença de Deus. São 8:30, queridos. Eu ficaria aqui adorando até as 9, 9:30, 10:30. Mas eu quero que você tenha essa experiência. Quando Maria adorou. Quando Maria adorou, queridos, o Senhor foi até ela. Se comoveu. Jesus chorou. E com o mesmo amor com que ele foi amado, ele amou Maria também. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que Jesus quer nos amar. Mas nós não damos tempo para ele. Porque mal o louvor começa, ele já acaba. Nós não damos tempo de Jesus nos tocar e de nós tocarmos a Jesus. Porque gastamos pouco tempo em adoração. Gastamos pouco tempo buscando a consolação daquele que pode nos consolar com o verdadeiro e único amor, que é Jesus.